tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta quinta-feira para estarmos juntos rezando, meditando a palavra de Deus. Comece o seu dia na plena luz. Deixe que a luz de Deus adentre o seu ser. Respire, sentindo esta luz invadindo o seu coração. Acompanhe o caminho da sua respiração e deixe que esta luz de Deus acesse aquele lugar que nesse momento está escuro, está em dúvida, está triste. Sugue, respire pelo seu nariz, respirando toda a luz que você vê de Deus. E espalhe esta luz ali, nessa tristeza, nessa escuridão, nessa dúvida que paira dentro de você. A luz de Deus faz com que esta escuridão deixe de ser escuridão. Venha ser luz. Faz com que essa tristeza deixe de ser tristeza e venha ser alegria. Tenha um sentido, um significado. Faz com que esta dúvida que aí está torne-se claro, iluminado, uma certeza que nasce da nossa experiência, da nossa intimidade com Deus. Hoje Deus nos fala do valor da escuta. Uma escuta que não passa meramente pelo ouvir, mas que somos chamados pelo Evangelho de hoje a escutar Deus. Escutar profundamente e deixar que sua palavra reverbere em nosso ser, em nossas ações, em nossas atitudes. O Evangelho de hoje, portanto, é Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A narrativa deste evangelho coloca os discípulos que interrogam Jesus o porquê que ele fala em parábolas. E Jesus deixa bem claro este aspecto do seu ensinamento, o porquê que ele ensina a partir das parábolas. E aí ele
faz com que os discípulos compreendam o motivo do seu ensinamento a partir de 3 momentos, marcados sempre esses 3 momentos por uma contraposição, por exemplo, entre os discípulos e a multidão, e aí ele vai trazer essa realidade entre o discípulo e a multidão, quando ele diz: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Porque a pessoa que tem será dada ainda mais, a que não tem, e será dada em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Ou seja, Jesus mostra aqui aos discípulos de Jesus que foi dada a oportunidade de conviver com a própria palavra, com o próprio Mestre, com o autor da palavra, Jesus Cristo. E eles têm a oportunidade de beber diretamente da fonte. Enquanto a multidão, esta não. Essa é preciso que Jesus adapte esta palavra. Faça com que esta palavra tenha uma roupagem, numa linguagem acessível a eles. A linguagem que os discípulos de Jesus acham muito fácil. Mas é essa linguagem que eles irão entender, a multidão irá entender. Em outro segundo momento, Jesus mostra essa contraposição entre entre o ver e o não ver, e entre o escutar e o não escutar. Quando Jesus diz: é por isso que lhes falo em parábola, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Tantas vezes nós queremos entender a palavra de Deus sem deixar que os ouvidos se calem. Para ouvir a palavra de Deus, para escutar a voz de Deus, nós precisamos calar a nossa voz. E nós temos grande dificuldade em calar nossa voz. Queremos sempre falar, falar e falar. E o convite do Evangelho de hoje é que nós nos calemos para escutar a voz do alto, a voz de Deus. Última coisa que nos chama a atenção no Evangelho é esta contraposição que o evangelista coloca, feita entre os discípulos, quando diz Jesus: felizes porque veem e compreendem a palavra, e aqueles que não a compreenderam ou não usufruíram do que foi dado aos discípulos. Aquilo que Jesus mais uma vez reforça quando mostra que o povo de Israel tiveram diante deles o próprio Deus e não escutaram, e não reconheceram e não acolheram Deus. E aí Jesus vai dizer aos discípulos: vocês são felizes, felizes sois vós porque vossos olhos veem, vossos ouvidos escutam. E em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja, vocês, os discípulos do Senhor, são felizes porque se abriram para isto. O povo da antiga aliança se fecharam e tiveram diante de si o próprio Deus. Peçamos hoje ao nosso bom Jesus, ao nosso bom Deus, que nos dê ouvido para escutá-lo. E possamos treinar nossos ouvidos para realmente escutar a voz de Deus com zelo e com maestria. Deus quer ser escutado por nós. Nós necessitamos escutar a voz de Deus no silêncio do nosso quarto, no silêncio do nosso amor para com Ele. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,